Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de PHP sobre o tema orientação a objeto. Hoje a gente segue estudando um pouco mais sobre os métodos getters e setters. A gente viu na última aula que esses métodos servem para manipular os atributos, né? Os atributos dos nossos modelos, das nossas classes e dos nossos objetos. A gente sabe que esses métodos eles são boas práticas, né? Muito mais do que uma escolha técnica, né? Mas boas práticas que a gente adota ao desenvolver as nossas aplicações. Então a gente viu que a gente precisa utilizar o método setters para a gente alterar os atributos, né, e os métodos getters para passar esses valores, né, para passar esses valores para a gente trabalhar fora das nossas classes. E vocês observaram também que a gente precisa utilizar um método setters e um método getter para cada um desses atributos. Nessa classe funcionário nós temos três atributos, né? Dois eu fiz o método get e o setters, o terceiro, que era o telefone, era para vocês fazerem como prática, né? Porém, imagine que a gente tenha, sei lá, 100 atributos. Então, fica um pouco complexo da gente criar, manipular, né, um método setter e um método getter para cada um desses atributos. Então, quando a gente tem vários, né, atributos a ser manipulado e utilizar várias vezes um método e o outro, a gente fere um dos pilares que a gente vai ver posteriormente, que é o pilar da herança, né? Então, o pilar da herança diz que o código ele tem que ser menos redundante possível, ou nada redundante, né? E neste caso, o nosso código fica muito redundante se eu utilizar um método getter e um método setter para cada um dos atributos. Então, para resolver esse problema da redundância, né, do código extenso, a gente utiliza os métodos mágicos, né, a gente chama de métodos mágicos, getters e setters mágicos, ou overload de atributos e métodos. Essa é uma forma que a gente tem para unir a boa prática de utilização do método getters e setters com o pilar, né, do orientação ao objeto, que a gente vai ver posteriormente, que é a herança. Então a gente vai criar um único método get e um único método setter, né? E esses métodos, esses dois únicos métodos, vão se adaptar a qualquer um desses atributos criados. Então eu crio estes métodos somente uma vez e o utilizo para cada um desses atributos. Bom, então para praticar um pouco desse que a gente estudou, né? A gente vai abrir lá o nosso Sublime Test. A gente vai voltar aqui no nosso códigozinho, né? E agora, além desses três atributos, eu vou criar mais dois atributozinhos. Eu vou criar o atributo cargo. Ele vai receber null. E eu vou criar o atributo salário. Também recebendo null. Então a gente viu que aqui a gente tem um método set e um método get para cada um desses atributos que a gente criou, né? Então, para a gente melhorar este nosso código, a gente vai criar o overload, né? Vou comentar esse trecho de código aqui primeiro, para a gente ficar melhor, né? Então eu não vou utilizar mais esses getters e esses setters, ok? Então, para melhorar esse código, para ficar um código melhor estudado, né? A gente vai criar o que a gente chama aqui, ó, de getters e setters overload. Overload ou sobrecarga, tá? Overload ou sobrecarga de métodos. A gente chama também de métodos mágicos.
Então vamos iniciar pelo setter, né? Então quando a gente for trabalhar com esse método setter com sobrecarga, existe uma convenção que a gente usa underline, underline e a palavra reservada set, para a gente definir o nome da nossa função, né? Então vamos criar um método, né? A gente inicia pela palavra function. Então por convenção, sempre que a gente for criar esses métodos mágicos, né, esse overload ou sobrecarga, a gente usa dois underlines, ó, 1, 2, tá? A palavra reservada set. Bom, e aqui a gente vai colocar, abrir e fechar os parênteses, né? E abrir e fechar nossas aspas. Bom, aqui nesse nosso método, a gente vai ter dois atributos, né? Dois parâmetros. Um vai ser o atributo e o outro vai ser o valor, certo? Então eu tenho o atributo, né, que eu vou modificar, e tem o valor, né, que eu vou dar para este atributo. Isso aqui, gente, é convenção, tá? Se você criar com outro nome, funcionará também. Porém, né, convencionou que os desenvolvedores, né, para ficar melhor visível o nosso código, a gente trabalhar assim, com nomenclatura dessa forma, com esse parâmetro atributo, né, nesse lugar, e o parâmetro valor aqui neste lugar, tá? Isso é uma convenção. Então, pessoal, bastante atenção aqui agora. Eu vou usar aqui o this, né, para referenciar o atributo. E eu vou utilizar, vai parecer um pouco estranho, mas eu vou utilizar este atributo aqui, tá? Para referenciar o valor que eu quero modificar, né? Porque a gente viu que até antes, né, se eu quero alterar algum atributo, eu utilizo dessa forma aqui, né? Este atributo, né? Eu dou o nome do atributo que eu quero alterar, né? Passando, né, a variável para alterar este atributo, tá? Agora não, eu vou passar este atributo, tá? E o valor que eu quero dar a ele. Então, se eu quisesse modificar, né, o valor do atributo, por exemplo, o nome, era assim, né, nome. Porém, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu estou recebendo através de uma variável, né, atributo, tá? Então, esse atributo vai receber um valor, que é este valor passado aqui. Então, a gente tem, através dessa função set, né, este valor variável. Então, quando eu chamar essa função set, eu vou variavelmente alterar o valor que eu quero, né? Ela vai saber qual variável, qual atributo eu estou utilizando e qual o valor que eu estou utilizando, apenas com uma passagem de parâmetro. Eu não preciso escrever essa função novamente. Eu escrevo a função set uma vez somente. Ponto e vírgula aqui. E para o método get, bastante simples, né? Bem mais simples. A gente cria, né, a função, uso aqui ó, underline, underline, get, tá? Porque isso é uma convenção, né? E vou utilizar aqui como passagem de parâmetro. A gente sabe que esse método ele só retorna, né, o valor do meu atributo. Eu só utilizo aqui ó, atributo, né, como parâmetro. E dou aqui ó, return this atributo, né? Então, quando eu chamar essa função, ela só vai dar o retorno do meu atributo que eu passar lá. O atributo que eu quiser passar, a hora que eu chamar a função, eu só passo o nome dele. Ela sabe que tem que retornar para mim o atributo aqui, tá? Então, eu não preciso, para cada um desse atributo, criar essa função novamente. Eu fazendo essa sobrecarga aqui, eu passo como parâmetro o nome do atributo, quando eu chamar lá embaixo, se vocês vão ver depois. Então, ela vai dar o retorno desse atributo, né, escolhendo o correspondente a ele aqui. Então, pessoal, vamos até modificar ela já, né? A gente tem aqui
nossa funçãozinha, né? Para alterar o valor, né? Eu dar um set no valor de nome, né? Então eu não vou utilizar mais dessa forma, que eu tenho uma sobrecarga. Então eu vou utilizar como a gente escreveu, 2 underline set, tá? Então eu preciso passar o atributo, né? Que eu vou alterar, que na verdade é nome, certo? E vou passar o valor, né? O valor que eu vou alterar, que no caso vai ser José. Ok? E aqui para set num filhos, mesma coisa, né? Eu vou passar agora underline, underline set. Vou passar qual o parâmetro eu vou alterar, que na verdade é num filhos, certo? E qual o valor, né, que eu vou dar para a quantidade de números filhos, que vai ser 2, tá? Então aqui eu estou chamando essa função, né, dentro lá da minha classe, eu estou chamando essa função, veja só, passando, né, o atributo que eu quero alterar e o valor. E a hora que eu dou o this atributo valor, ela altera para mim, né, o nome passando José, né, num filhos, né, de José passando o valor 2. E assim por diante. E a gente faz isso com get também. Né, aqui com get. Então aqui eu vou passar a nossa overload, né? Get. O que eu quero recuperar, né? Qual que é o atributo que eu quero recuperar? É o nome, né? E aqui também, né? O outro atributo que eu quero recuperar. Que aqui é o num filhos. Certo? Sendo assim, eu recupero passando apenas o parâmetro qual o atributo eu quero alterar. Eu não preciso criar um método get para cada um deles. Então vamos alterar aqui embaixo também, né? Eu vou utilizar aqui o set. Qual o atributo que eu quero alterar? E neste caso é nome. E qual o valor que eu quero alterar com o get? Que vai ser Maria. Estou criando um outro objeto, viu, gente? Aqui também a gente vai utilizar o set. Eu vou passar qual o atributo que eu quero alterar. Que aqui é num filhos. E qual o valor que eu quero dar para este atributo. Na verdade, 4, né? E na hora de recuperar, eu vou dar aqui underline, underline get. Eu quero recuperar o quê? Eu quero recuperar o nome, né? O atributo nome. Que possui, né? Aqui também vai receber get o atributo num filhos. Então essa é uma forma bem dinâmica que a gente tem de utilizar esses métodos get, né, ou getter e setter, sem precisar criar um método para cada um dos atributos. É uma lógica bastante simples, né, mas vocês têm que estar atento. Então vocês vão fazer depois a inclusão, né, dos outros atributos aqui para os meus objetos, tá? Para os meus objetos, vocês vão criar esses atributos também e retorná-los, né, alterar e retornar através do método set e do método get. Bom, então tudo salvo. Vamos salvar aqui. Vamos dar um start aqui no nosso servidor Apache. E vamos abrir lá no nosso navegador a nossa aplicação. Localhost PHP, né? PHP OOP lá da abstração. Opa, deu um erro aqui na linha 17. Vamos olhar lá o que é que aconteceu. Então, olha, novamente a gente esqueceu de colocar aqui o cifrãozinho do this, né? Bastante atento quanto a isso. Vou salvar. Agora sim, né? José possui 2 filhos e Maria possui... Eu
Maria não alterou. Olha só, aconteceu alguma coisa com Maria aqui. Vamos verificar. A gente errou aqui, ó, não é get, é set, tá? Aqui a gente está alterando, né, o número de filhos. Salvo aqui. Eu deixo esses erros acontecerem e mostro para vocês, pessoal, é para vocês verificarem como que a gente trabalha na manutenção do código, tá? Erro sempre acontece, então a gente trabalha assim. A gente vê qual que é a linha que está dando o erro, né, e a gente verifica. Aqui eu estava alterando, porém estava utilizando no método get, né? Na verdade era o método set. Salvo novamente. Vamos voltar lá no nosso código. Agora sim, né? José possui 2 filhos, Maria possui 4 filhos. Então, pessoal, feito isso, eu vou deixar como exercício que vocês setem os demais, né, os demais atributos, cargo, salário e para quem não fez o telefone, somente utilizando os métodos getters e setters, né, os métodos mágicos, overload. E modifiquem também aqui, né, o resumir cadfun, que vocês precisam modificar para ele apresentar também os outros dados, né, os outros atributos. Então, bastante simples, façam isso. Criem outros objetos, né, criem outros objetos, aqui está bem simples a maneira que a gente criou. E chame seus atributos, né, alterando com setter e mostrando com getter. Ok? Então, até a próxima aula.